Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o ACP, Apenas Caras Pensando. Meu nome é Danilo e sou psicólogo da abordagem Centrada na Pessoa. Estou acompanhado do Rafa e do Leandro. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Vamos lá para mais uma conversa. Uhum. O tema de hoje foi votado por nós três. E o mais votado acabou sendo Sentir a Ser Forte. A proposta nossa é discutir o quanto, às vezes, nós, homens, temos uma experiência muito fechada emocional e uma experiência muito enrijecida, tanto com o emocional como nossos relacionamentos. Então, eu acho que ser um consenso entre nós para conversarmos sobre esse assunto foi bem interessante. Com certeza. Na verdade, assim, a gente sempre gostou de discutir masculinidade, né? E eu acho que esse tema bate muito nessa questão que a nossa sociedade cria essa ideia, essa mística, né? Que ser homem é engolir o choro, é engolir os sentimentos, é não demonstrar vulnerabilidade, né? E quando o que a gente vê em clínica é exatamente o contrário. Eu conheço vários homens, inclusive, que já me falaram ativamente: eu não faço terapia porque dá trabalho, porque é difícil demais. Eu não dou conta, sabe? Então, Uhum. Eu acho que, assim, além da gente gostar muito dessa temática, né, a gente já discute há muito tempo, cada um na sua experiência. Eu tive experiência com programas de extensão da faculdade, que foi muito interessante, principalmente para trabalhar essa temática. E aí fica a pergunta no final que eu sempre me volto, assim, por que a sociedade insiste em dizer que o homem não pode chorar? Eu sei que a temática é vasta, mas essa é uma pergunta que sempre voltou para mim. E eu acho que hoje a gente vai poder discutir essa parte, né, sobre a saúde, sobre a educação e sobre a terapia, né? E eu acho que os pacientes do Rafa estão completamente corretos, dá trabalho, né? Eu acho que a gente já falou no nosso primeiro episódio, no nosso segundo episódio. Terapia não é fácil. Se fosse fácil, a gente até cobraria mais caro, né? Se fosse para trazer satisfação plena dentro do negócio, eu acho que o valor teria que ser atualizado. Então, é uma discussão muito interessante. Eu acho que o episódio de hoje vai render. Pois é, e até o Rafa deu uma assistida nos vídeos, eu lia também alguns artigos. Eu acho que a gente pode deixar os links expostos, mas quem sabe até para trazer referência para as pessoas. Um dos artigos que a gente citou, que a gente vai citar, é o Homem, Masculinidade e Abordagem Centrada na Pessoa, do Gilliam. O vídeo que você viu foi qual, Rafa? Boys Don't Cry, do Pop Culture Detective, né? Que ele tem legendas em português, né? São Meninos Não Choram. E o legal desse vídeo é que ele analisa centenas de filmes para falar como a representação masculina é dada ao longo dos anos. E, assim, ele explora isso em qual é a janela em que foi permitido os homens chorarem, né? Nesse período. Uhum. E A Leandro, você viu gente vai qual artigo? discutir. Eu dei uma olhada no Martins, Vulnerabilidade de Homens Jovens e a Necessidade de Saúde, que eu achei bem interessante, que você mandou, e o Toledo e Carvalho, né, que é Masculinidade e o Desempenho Escolar. Cada um na sua visão, mas eu acho que todos eles contribuem para a discussão que a gente vai ter hoje. Uhum. Sim. Eu acho que a parte mais óbvia dessa conversa é o quanto a experiência emocional tem a ver com o gênero, né? Tipo, não tem como achar que homens e mulheres têm a mesma experiência psicológica, né? Nem a mesma experiência emocional. De forma alguma, né? A gente é socializado de forma completamente diferente. A gente entende, assim, que
socialmente, ao longo dos anos, né, os homens eram para ser os provedores e eram para ser as pessoas ali que cuidavam do lar. Então ele tinha que ser o clássico frio e calculista, né? Isso é que é o esperado do homem. É o cara que resolve e não lida com essa besteira de emoção, sabe? Que a gente vê que é uma mentira, uma grande mentira, né? Ao longo, é, ao longo dos anos, em especial, a gente desmistifica essa ideia, demonstrando o quanto os homens são, na verdade, muito emotivos e têm muitas explosões de fúria, em especial, que é uma das poucas emoções que são permitidas para o homem, né? Porque quando se trata de competir contra o homem, a fúria é permitida, né? E acaba que sendo uma das únicas válvulas de escape que os homens aprendem a lidar ao longo da vida. Então, você está triste, você fica com raiva, sabe? Qualquer emoção negativa se transforma em fúria e raiva e violência. Uhum. Retorna um pouco no que eu estava falando, né? Na pergunta. Por que a sociedade insiste para o homem não chorar? O homem não pode demonstrar fraqueza, né? Na criação, a sensibilidade, chorar, até mesmo, eu vou até forçar um pouco a barra, amar. O amor não é permitido do jeito que é permitido para as mulheres. É levado para uma outra instância. Então, o que o Rafa falou, eu acho, acertou marcou todas as caixinhas. O homem, ele vai ter um espectro emocional menor, ele vai poder simplesmente bater em algumas teclas. Raiva é uma delas, porque raiva ajuda na competição, né? Se você pensar em esportes, né? Aquela vai com sangue no olho, pega a bola, né? Assim, então, e o homem é voltado mais para os esportes, apesar que vem mudando, a gente vem vendo na sociedade uma evolução cultural é lento, nossa, vai anos aí. Então, a gente fica ainda preso nisso, ainda vê muitos homens, né, sofrendo por não poder demonstrar outro tipo de afeto que não seja uma raiva, né? O homem não vai poder chorar, então ele fica, desculpa a expressão, puto. Uhum. Pode quebrar uma coisa, né? São coisas que até, em algum aspecto, são permitidas para o homem, né? São almejadas em vez de você sentar no canto e chorar, ficar triste, falar eu te amo para alguém. Isso não é tão permitido. Esse acesso é complicado. Uhum. E eu acho tem muitas teorias que falam da masculinidade como não feminino. E eu acho que isso é muito válido para esse momento, para essa discussão, porque como como é permitido e é reconhecido que as mulheres podem ter uma experiência emocional mais ampla, como as mulheres podem ter uma experiência com elas mesmas mais reflexiva. E para o homem isso é muito pouco valorizado, isso é pouco estimulado. E nessa história eu vejo que a raiva ela é uma intenção muito clara. Você consegue ver o que a pessoa quer com a raiva. Mas quando a gente vai experienciar outras coisas, às vezes os homens ficam meio perdidos, ficam inseguros, tomam decisões às vezes precipitadas e o processo de vivência emocional interna saudável, como é uma coisa que a gente não se permite pensar e refletir às vezes, soa muito doloroso como a terapia, soa muito, às vezes, gerador de aflição, e é muito difícil parar e vencer o processo de não, eu preciso lidar com isso, eu preciso saber o que fazer com isso aos poucos, não ser tão abrupto, tão ríspido, tão visceral às vezes. Danilo, eu quero aproveitar o gancho, porque isso apareceu no artigo do Vulnerabilidade de Homens Jovens e as Necessidades de Saúde, como
a saúde é vista como uma coisa do feminino. Cuidar da saúde é o feminino. Se cuidar é uma coisa do feminino. Então, esse artigo, ele entrevistou 25 universitários no Rio de Janeiro, e teve um relato que eu achei muito curioso, que é um rapaz que ele fala que eu sou 60% mulher e 40% homem, eu acho que é isso, porque ele faz exames de rotina. Olha, eu achei tão poderosa eu adoro artigos que trazem, né, algumas falas. Eu achei tão forte isso, porque então o homem, ele tem que superar até a dor. Você pode estar sofrendo, você pode estar passando mal, mas você tem responsabilidades. E essas responsabilidades, elas não vêm de só pagar o boleto. Elas vêm de uma coisa de criação, né? De você negar qualquer coisa de possivelmente seja do feminino. Nesse caso, o autocuidado, né? E aí você se declarar 60% 60% mulher. Só porque faz exame de rotina, assim, que deveria ser o básico, né? A gente pode até entrar depois, se vocês quiserem, em estatística de como os homens morrem mais cedo, ou a gente acaba morrendo de câncer porque a gente não vai fazer exame para ver antes, principalmente o da próstata, né? Que tem todo um tabu também, a gente já vai entrar nisso também. Então, eu vejo muito isso, como a gente também, para além da separação, é a negação, né, do feminino. Isso com certeza, tá? Porque, assim, a gente tem que lembrar do grande evento, né? Assim, hoje em dia não se usa mais esse termo, mas, assim, a gente falava de homem que se cuidava como metrosexual. A gente tinha uma palavra assim, o cara se cuida minimamente, ele faz isso aqui para cuidar de si, já é metrosexual, assim, sabe? Se passou um perfume a mais, se cuidou de algo que não seria assim, cortar o cabelo e ir pro barbeiro. Pronto, já é metrosexual, sabe? Porque Uhum. o autocuidado era algo que não era aceito de forma alguma. Se você se preocupa com si, se você quer melhorar, seja sua imagem, sua saúde, o que for, que não seja, obviamente, que a gente tinha uma que era permitida, que era a academia e os músculos, né? Para você ficar bombado, para você. Isso aí era permitido, porque era visto como másculo. Agora, todo o resto, esquece. Porque é mais do que ser visto como homem, é sobre não ser visto como mulher. Existe uma abominação de tudo que é feminino. E aí vem a questão do próprio machismo. Como Uhum. o machismo negativo para a mulher mesmo, assim. A gente não está falando, porque a gente falou muito de como o machismo afeta negativamente o homem, que é até agora. Mas, assim, quando a gente pensa nas emoções femininas, a gente pensa nisso porque isso é coisa de mulher e isso é péssimo. Isso não cabe pra gente que é homem e que está acima disso, sabe? Sim. E existe uma questão ali que eu queria pôr um asterisco, mas não era um asterisco de a gente está falando, foi falado o contrário. De forma geral, enquanto para os homens não é permitida a maioria das emoções, certo? Para as mulheres não é permitida a agressividade. Se a mulher levanta um pouco o tom, ela já é vista como maluca, sabe? Então, Uhum. assim, a gente tem muito essa questão de ser permitido para as mulheres mais emoções, mas era no círculo interno delas. Uhum. Se pensa de forma geral, a gente tem até o arquétipo da mulher louca, sabe? Na sociedade, que é a mulher que não controla as emoções, está sempre histérica, né? Uhum. Sim. E é engraçado porque você pensa em masculinidade e feminilidade, a população LGBT também tem isso, sabe? Homens gays têm não necessariamente uma discriminação, mas existe uma forma de você julgar as pessoas sobre ser ativo ou passivo, de você ou você ser os dois, e isso é muito polêmico nessa população, sabe? E é muito difícil, porque mesmo nessa população que já tem muitas questões já desconstruídas sobre masculinidade, a busca de um relacionamento afetivo, emocional, profundo, ainda é às vezes difícil, ainda é um tabu, porque expressar afeto, expressar vulnerabilidade, expressar questões às vezes para além do desejo, quando você está no encontro com alguém, é muito desafiador, é muito complicado.
e é uma exposição a um risco de você perder o parceiro, porque o parceiro não quer nada disso, é o risco de você não ser valorizado e você se sentir um otário, se sentir mal, sabe? É muito interessante como permeia tudo. Assim, não é que tudo é gênero e tudo é machismo, mas, cara, é um tempero que passa por nossa sociedade de maneira muito transversal, passa em tudo. É, eu vejo muito, às vezes, essa discussão, principalmente online, assim, nossa, que chato, tudo é gênero. Tudo é gênero, tudo é sexualidade agora, não sei o que e tal, mas é uma coisa que está tão enraizada, perpassa tantas discussões, que eu acho que é impossível, assim, ficar fora da mesa. Eu vejo isso dentro da universidade. Toda vez que a gente está discutindo alguma coisa, alguém aponta assim, tá, mas e se fizer um corte por gênero? Faz sentido. Normalmente, em toda discussão acadêmica, acaba fazendo sentido você puxar isso, porque eu acho que aí a gente pode entrar até, se quiserem, em modernidade líquida do Bauman, mas a gente é perpassado por muitas coisas, né? Claro que aqui dentro a gente ainda pode discutir num outro artigo que o Danilo mandou, que eu esqueci o nome agora, a masculinidade e desempenho escolar, você tem até um corte racial. Quando você está discutindo homens brancos e homens pretos. Você tem aí já uma série de outros julgamentos. O que o Rafa fala é verdade. A mulher não pode expressar masculinidade, vamos dizer assim, masculinidade. Né? Ela não pode ter comportamentos que seriam do homem no sentido de agressividade, por exemplo. Eu vejo isso muito acontecendo em mulheres em locais de trabalho. Né? Quando ela desempenha da mesma forma que um homem desempenharia certos comportamentos dentro de reuniões, ela é vista como a carrasca. Porque ela está gritando, ela é maluca. Né? É o que a masculinidade faz. Né? Então, quando a gente tem essa discussão sobre o que é masculinidade, como ela afeta o homem, a gente também vai ter que, uma hora, né, ver que isso está resbalando por outro lado. A mulher também sofre nisso, vai entrar o machismo, vai entrar as agressões, tem uma série, né, de repercussões. Eu fico pensando na ideia que as pessoas às vezes têm sobre racionalidade. Tipo, não existe racionalidade sem subjetividade. Essa ideia é tão antiga do David Hume, e ela fala que mesmo a forma com que a gente é racional perpassa a nossa subjetividade, perpassa quem nós somos, perpassa o nosso ponto de vista. Então, eu sinto que a transgressão que a nossa abordagem traz com os pacientes, a transgressão que a gente quer propor aqui para os homens é que você não lidar com as suas emoções, entre aspas, não torna você uma pessoa mais preparada. As emoções, as ideias, tudo que você não reflete, que você não se dá a liberdade de vivenciar, você tem menos poder sobre. Conforme você vai amadurecendo, conforme você vai se acostumando a lidar com os seus pensamentos, com as suas emoções, de uma maneira um pouco mais afetuosa com si mesmo, afetuosa com o outro, e reconhecer o que as emoções dizem para você, a gente acaba tendo muito mais preparo para lidar com o que a vida oferece para a gente. É muito interessante isso, porque, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, que tem tanta gente falando assim, supere sempre seus limites, vá além, seja mais. Que eu já vi num vídeo uma pessoa falando assim, vença o seu corpo, as suas limitações. E eu fiquei assim, você é o seu corpo. Se você venceu o seu corpo, alguma coisa deu muito errado. Sabe? Assim, você não pode vencer o seu corpo nesse sentido. Você se considerar seus limites, considerar suas emoções, sabe? Não é uma fraqueza. É uma coisa muito difícil de fazer e às vezes você abdica de uma coisa que você, em teoria, quer muito, porque você não dá conta. E isso é uma escolha extremamente madura e correta para aquele momento. Mas
a masculinidade clássica, e principalmente hoje em dia, na sociedade que a gente está de faz acontecer, vamos lá, você é o melhor. Nessa sociedade, isso não é aceito. Esse conceito é muito alienígena, né? De aceitar limites, respeitar o que o seu corpo está pedindo naquele momento. Essa parte de superar limites, eu lembro de escutar isso na TV, desde pequeno, toda vez que tem uma Olimpíada. Esses atletas estão superando seus limites. E aí, agora, isso aí para mim é incrível. A gente tem uma mudança de paradigma que foi essas últimas, pelo menos essas últimas Olimpíadas. Adorei o gato, Danilo. Isso aí chama público. Esse aqui é o Galak. É o Galak. Ah, então, somos caras pensando em um gato. O que eu estava falando das Olimpíadas que eu achei interessante é como o psicólogo está, né, entrando no meio esportivo agora, porque a pressão que essas pessoas sofrem, essas pessoas que superam seus limites do corpo, vamos dizer assim, elas não estão superando os limites da mente. A mente quebra, eles sofrem uma pressão maldita. É uma chance que você vai ter, né, de participar desse evento, que é de 4 em 4 anos. É uma pressão absurda, entre homens e mulheres. Apesar que a gente ouve mais falar da Biles, aquela ginasta olímpica, né, que ela desistiu de uma competição uma vez, pelo psicológico dela, que gerou um bafafá na época, e eu achei incrível que a discussão foi puxada. Foi ótimo ter aquele momento, de ter alguém com coragem para fazer isso, né, não estou bem, não vou competir. Eu acho que ela aceitou os limites dela, sabe, Rafa? Então, ao mesmo tempo que a gente cresceu na década de 90 ouvindo essa parte assim, de superação de limites, e está voltando, né? Eu acho que tudo culturalmente é cíclico. Então, a gente tem certas pessoas vendendo certos exercícios, certos modos de viver. Acorde 3 horas da manhã, tome um banho gelado. Assim, pode funcionar? Pode. Enfim, para vender isso como uma fórmula de bolo, como se todo mundo fosse é complicado, entendeu? E aí esse é o problema. A masculinidade é assim também. Ela é um leque. Existem várias gradações. A pessoa pode, em vários aspectos, se encaixar numa e não se encaixar na outra parte da masculinidade. E essa liberdade que a gente também tenta promover na terapia, né? Você não é só isso. Você não é puramente esse macho alfa que você foi ensinado a ser. Existem gradações, existem coisas que você talvez não dê conta aqui, talvez você precise de mais apoio para poder dar conta, e aceitar essas emoções ajuda nisso. E é muito doido como nessa ideia de sucesso, de conquistas, de métricas de felicidade, como muitas pessoas têm, tipo, ter uma companheira como métrica de felicidade, ter uma outra pessoa, ou ter um cargo, ou conquistar tal coisa, porque senão eu não tenho valor. E é super comum, super razoável você querer ter uma companhia, super razoável você querer ter um posto maior, mas você não sentir que você tem valor se você não tiver uma companheira ou um cargo, ou quem sabe o respeito de alguém, eu acho que isso é super delicado, sabe? É entregar para outra pessoa um poder sobre você e sobre a a chance que você tem de ser feliz, gostando mais de você e aceitando, inclusive as imperfeições, aceitando o processo, é muito doido, é muito delicado, sabe? Tem vários filmes que mostram isso, tem várias histórias que mostram isso, e a gente ainda vive um modelo de que sem essas coisas a gente não pode se sentir satisfeito ou feliz. E, olha, eu adorei isso. Porque, assim, tem uma coisa que eu tô vendo muito hoje em dia, muito mesmo. E é uma frase que eu
sempre falo, toda vez, e eu acho muito importante ser repetida, que é o seguinte: você está vivendo agora. Porque parece que tem muita gente com quem eu falo que está esperando para começar a viver, sabe? Estou estudando para um vestibular, estou estudando para um concurso, algum acontecimento grande tem que acontecer, e quando esse acontecimento chegar, daí minha vida começa. E, assim, não pode ser assim. Não só pela razão óbvia da saúde mental, olha o psicólogo falando a coisa que, infelizmente, a nossa sociedade tá... Não. Porque se você está esperando para viver, você vai se desgastar demais nesse processo, sabe? Parte essencial do processo, inclusive dos estudos, de tudo, para você alcançar o seu objetivo, sabe? Você não pode esperar o tanquinho para você começar a ser feliz e começar a viver. Você tem que estar vivendo bem e aí ir alcançando o tanquinho. É até melhor para alcançar o tanquinho. Se você não quer fazer pela sua saúde mental, faça pelo seu tanquinho, tá bom? Porque eu te garanto que se você vive bem hoje, se você está feliz hoje, se você consegue ter liberdade experiencial hoje, você alcança seus objetivos de forma muito mais tranquila, sabe? Você não vai se perder no processo. E até se dá a liberdade de não estar bem de vez em quando, né, Rafa? Porque também a prisão da felicidade é outra prisão absurda que a gente se coloca, né? Mas aí que tá. Se você está vivendo hoje, você se permite, por exemplo, caramba, eu não consegui estudar para o concurso hoje, sabia? Porque aconteceram várias, pô, meu pai ficou doente, aconteceu alguma coisa, enfim, sabe? Tô mal. E você consegue não se sentir culpado, ou pelo menos não tanto, né? Entender, caramba, porque a vida está acontecendo. E eu, como uma pessoa vivendo hoje, eu posso não estudar. Agora, se eu tô no prelúdio da minha vida, e minha vida só começa depois que eu passar, eu não tenho o direito de ter um dia ruim. Eu tenho que estar todos os dias dando o meu máximo para minha vida começar. Sim. E a gente acaba se tornando o primeiro opressor de nós mesmos, né? É impressionante. E você você perde o sentido do que você está fazendo, né? Se sua vida só vai começar a partir dali, onde eu tô? Quem eu sou? O que eu tô fazendo? Assim, eu tô vivendo mecanicamente, né? Então, tudo que eu faço... E eu sou concurseiro, eu estudo para concurso. É uma vida difícil, assim. Você conta as horas mesmo. Hoje eu quero estudar 4 horas. Não consegui, estudei 2h30. O problema é quando você se pune, entendeu? Então, assim, meu momento de relaxamento seria no sábado, vou sair com a minha namorada para tomar um sorvete. Mas eu não estudei 3 horas a semana, porque eu tive que levar o cachorro no veterinário. E aí eu me puno no final de semana, não tendo um momento, não vivendo, né, o meu final de semana, um momento bom que eu teria com a minha companheira, para estudar uma coisa que eu não vou estar querendo fazer na hora. O estudo talvez não renda, mesmo que eu compense aquelas 3 horas. Então, o balanço na vida é muito difícil de alcançar. Não é fácil. Se fosse fácil, eu acho que a psicologia não estaria tão em voga nesse momento. É complicado. Às vezes você precisa falar isso dentro do consultório, porque te ajuda a se organizar. Eu acho que a terapia ela vem com criando esse ambiente maravilhoso, que é maravilhoso no sentido de único. Para você poder manifestar aquelas coisas que você não pode do lado de fora e, ao mesmo tempo, se organizar. Porque a vida está acontecendo. O que o Rafa fala tá correto. É assim, a vida está rolando, coisas vão acontecer, você vai ter impedimentos ali, vai ter impedimentos aqui. Como você lida com eles? Se você não está preparado, tipo, sabendo, se compreendendo um pouco melhor, eu diria até congruente, você vai se estabacar, você vai ser muito difícil. Você pode chegar? Pode. Tem gente aí que sofre bastante e passa no concurso. Amigo, o que tem de burnout nesse meio do caminho, de pessoas que não vão conseguir chegar lá, que vão pipocar, é estranho e é perigoso. E aí a gente volta na saúde do homem, né? Vamos puxar isso. O homem não precisa se cuidar, né?
Em teoria, o homem não precisa se cuidar. Ele não deve se cuidar. Ele tem que superar os limites do corpo. Então, eu vou estudar 8 horas por dia, trabalhar 4, dormir Deus sabe quando, entendeu? E vou largar um monte de coisa pelo caminho. Você não está vivendo o seu aqui agora. E olha que vida triste. Triste de você não estar vivendo ela. Você está sendo um espectador da sua própria vida. E nessa história, a sua esposa vai querer mais de você, seu filho vai querer mais de você, as pessoas da sua vida vão sentir saudades de você. E tudo aquilo que a gente não mostra, que a gente fica não vivendo emocionalmente, que a gente não troca, que a gente não lida, são oportunidades que a gente perde, tanto de crescer como de ser mais amado, de ser mais querido, de ser mais feliz, de ser mais gentil com si mesmo. E o quanto essa experiência, que por mais que inicialmente seja dolorosa, retoma da pessoa às vezes o autocontrole, retoma da pessoa um senso de propósito para além do provedor, para além do dinheiro, para além do resto, sabe? A gente pode ser tão feliz de tantas formas e a gente é tão pouco criativo para ver que a gente também pode ser infeliz de várias. E isso é muito, muito claro para mim quando a gente vê homens que acabam adoecidos em hospital ou acamados, como isso é enlouquecedor para eles, como isso é homofóbico, sabe? É muito difícil. Eu queria aproveitar isso. A ditadura da felicidade. Como eu tenho que estar sempre feliz. E aí me lembra aquela frase assim: todo mundo vê as cachaças que eu tomo, mas não os tombos que eu levo. Muita gente que a gente vai encontrar que passou no concurso, está concursada, ela vai falar assim: não, eu passei, agora eu tô alegre e tal, mas você não viu como foi difícil aquela jornada para ela e como ela lidou com essas coisas. Então a gente passa por cima vendo, seguindo exemplos, né? Hoje, rede social, você está sempre vendo alguém, eu alcancei, eu cheguei, não sei o quê. E não é bem assim. A gente não pode cair nessa ilusão da rede social, que é um pensamento mágico. Chegamos, tá ali, aquela pessoa tá ali, ela tá exibindo aquela vida, e ela nem sofreu tanto assim. Por que eu não consigo chegar? Você não sabe o que aconteceu ali. E, assim, eu vou falar agora a parte talvez mais trágica de você se abandonar nesse processo de alcançar um objetivo. É que você não vai ser feliz quando você alcançar ele. É muito raro. O que acontece? Você sacrificou tudo. Você deixou de viver para alcançar isso. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem emprego, carreira, enfim, não tem medalha de ouro que justifique isso. E você coloca tanta expectativa em cima deste objetivo que você acha assim, beleza, no momento que eu alcancei ele, eu vou viver e minha vida vai estar completa. Sendo que você deixou para trás vários aspectos da sua vida. Não só não aprendeu a lidar com eles, como não construiu eles de forma satisfatória. E aí, agora que você alcançou isso, você sente um vazio. Percebe quantos famosos, o cara é rico, famoso e deprimido, sabe? Não tem felicidade na vida. Justin Bieber é um bom exemplo, sabe? De um moleque que teve a fama desde o início, na teoria teve tudo na vida, mas tem uma sensação de vazio imenso. Porque a gente não pode se focar nisso. A gente não pode se focar em um aspecto da vida e abandonar o resto. A gente vive falando, no episódio passado, a gente falou muito sobre a pessoa ser multifacetada, sabe? Você é mais do que um diagnóstico. Isso não é só pro diagnóstico. Você é mais do que um aspecto da sua vida. E se você se foca só em um, você abandona o resto. E não tem nada, uma coisa única, que valha todo o resto da sua vida. O que o Rafa falou me lembrou um negócio que eu escutei numa palestra do Clóvis de Barros Filho,
que é você aprende na escola que quando você sair da escola, você será feliz. Porque você vai sair daqui e você vai entrar para a faculdade. E aí, então, aí ele faz a metáfora da cenoura, que eu acho fantástica. Pega a cenoura, traz cenoura. Pega a cenoura, traz cenoura. Que seria o estudo. E aí, a partir daqui, eu vou alcançar. Aí você chega na faculdade, eles falam assim, então, agora você vai ter que pegar cenoura também. Pega a cenoura, traz cenoura, pega a cenoura. E aí, e agora? Eu vou ser feliz? Não, agora você vai para o mercado de trabalho. Agora você vai trabalhar. Aí você chega na empresa, aí tem as metas. Pega a cenoura, traz cenoura, pega a cenoura, traz cenoura. Quando você completa as cenouras, eles falam assim, então agora a gente vai dobrar essa meta, traz mais cenoura. Você continua trazendo. Tá, e a felicidade vai chegar quando? Eu não. Aqui também fazer como é que é? Fala? Disclaimer. É, a vida profissional ela é importante, ela define grande parte da sua personalidade em alguns aspectos. Ela te enche em certos vazios. Então, você, você tem. A gente vive numa sociedade que você precisa de dinheiro, você precisa trabalhar. Então, assim, ter satisfação no trabalho é uma coisa importante também. Mas você viver para o trabalho, que era, eu acho que isso que o Danilo estava trazendo, tá errado. Você não pode se definir por uma coisa só. O Rafa acerta em cheio quando ele fala: a gente é multifacetado, a gente tem a esfera do trabalho, a gente tem a esfera das relações, a gente tem a esfera familiar. É um leque de coisas. Seu bichinho de estimação, o Galak aí aparecendo. Você tem coisas na sua vida para além do trabalho, né? A gente não está descredibilizando o trabalho por si só. Mas nessa metáfora da cenoura se eu ficar pegando cenoura e trazendo, que é o que é exigido de mim, que é o que a masculinidade exige, eu vou atingir a felicidade? Ou eu só vou passar o resto da vida pegando cenoura, sem um propósito, sem me identificar ali, vivendo uma coisa que eu não me enxergo nela. E eu vivi realmente o ato de buscar cenoura. Eu estava ali presente ou eu estava fazendo um ato mecânico? Entendeu? Então, a gente fala muito disso na terapia, que é se conectar com você mesmo. Tá vivendo o seu presente. Tá entendendo o que você sente. E eu acho que a gente já bateu nessa tecla nos outros podcasts. Fica aí o convite para quem estiver assistindo voltar no primeiro episódio e no segundo. A liberdade experiencial, a congruência, a nossa criatividade para você conseguir se adaptar às situações. Isso tudo é importante. Sim, eu acho que a gente poderia propor algumas coisas para quem está assistindo, tipo, ok, o diagnóstico é esse, galera. O problema é esse. Mas assim, eu convido vocês a pensar. Além do trabalho, nós somos o quê? Nós somos pai? Como é que está essa relação? Nós somos filho? Como é que está essa relação? Tem pessoas na sua vida que você sente saudade? Liga. Você não está incomodando, você está com saudade. E tudo bem, se a pessoa não puder atender, ela não te atende, mas o ponto eu acho que o cultivo das coisas que nós temos na vida, para além do trabalho, permite que existam outras coisas para além do trabalho. A dedicação a múltiplas esferas, a dedicação a múltiplas coisas, sabe? E terapia é legal, terapia é massa, galera. É difícil, mas é massa. Mas assim, eu acho que, principalmente, vamos dar a chance de a gente ser mais e mais livre, até para tentar outras coisas, sabe? O que vocês acham? Que mais ideias a gente pode fazer? O que a gente pode trazer para expandir a empatia nossa com o outro e com nós mesmos? Teve uma. Eu não vou falar de uma tarefa que um psicólogo meu me passou uma vez, que era. E o meu supervisor agora me passou também essa atividade, falou que é bem interessante na terapia, para pessoas conhecerem melhor, que era um quadro. Você pega uma folha, divide em 4 quadros. Não sei se você vai lembrar, Danilo. Uhum. Que é o faço e gosto num quadro, não faço e gosto, faço e não gosto, não faço e não gosto. Eu lembro que Uhum. isso, para me conhecer, foi difícil para fazer. Eu lembro de não ter gostado de fazer a primeira vez e é engraçado porque eu guardei e às vezes eu olho e eu atualizo, assim, é uma folhinha que porque é engraçado, coisas que eu fazia e gostava, eu deixo de fazer e gostar.
E aí essa é uma folha, é uma dinâmica que eu achei interessante, assim, me pegou. Porque me ajuda a me conhecer, me ajuda a me organizar em alguns aspectos. Se quiser, posso mandar o link, eu não sei como é que a gente faz na descrição do vídeo. Eu sempre achei uma coisa tão simples, mas uma coisa que permitisse conhecer um pouco melhor, ajuda a se organizar de formas assim. E como é uma folha privada, você pode botar qualquer coisa que você goste mesmo, né? Uhum. Quem diria que se conhecer seria tão difícil, ao mesmo tempo tão satisfatório? Só para deixar claro, foi bem difícil fazer a primeira vez. Assim, uma coisa, eu sou uma pessoa mais desorganizada. Então, nas terapias que eu fiz, quando me sugeriam uma coisa assim, complexa desse jeito, eu não fazia, sabe? Então, uma coisa que me ajudou muito foi pensar, isso me cabe? Assim, porque mais do que faz sentido, mais do que eu não gosto, isso me cabe? Para a pessoa que eu sou, que eu quero ser, pensando em mim como um ser completo. Isso que eu estou fazendo, a forma que eu estou vivendo me cabe, sabe? Então, assim, a gente pensa muito em objetivos. A gente estava falando aqui de emprego e tudo mais, né? Então, assim, o que você quer? Ah, eu quero ser advogado. Ser advogado. E aí, só. É uma coisa que normalmente é vazia. A pessoa não fala assim, ah, eu quero ser advogado, eu quero formar uma família de tal jeito, o pet que eu quero é tal, eu quero morar em tal lugar. Sabe, assim, eu quero conseguir fazer minha atividade física, o que eu gosto mais é caminhada. Então, eu quero morar em um lugar que eu consiga fazer caminhada, também gosto de natureza. Então, sabe? É raro a pessoa dar uma resposta completa, porque ela normalmente não pensou tanto, sabe? E eu quero que você pense isso. Eu quero que vocês pensem isso. O que faz sentido para mim? E não só racionalmente, mas emocionalmente também. Até para separar o que vocês dão conta de fazer nesse momento. Porque se tem uma coisa que a gente fala em terapia, muito mais que outras abordagens, puxando essa redinha pra gente, é o seguinte: tá tudo certo se você não tá pronto para lidar com algo. Tá tudo certo. De verdade. Porque tem momento para lidar com as coisas. Sabe? Não vai ser a gente, que é terapeuta, que vai decidir a hora que é para você lidar com cada coisa. A gente pode puxar alguns momentos ali que envolvem uma questão de saúde, né? Ó, isso aqui é meio urgente, vamos deixar isso andar muito. Mas de resto, de forma geral, pensa qual batalha você está pronto para travar nesse momento, certo? E como você pode se fazer feliz nesse momento. É isso. Uma vez eu ouvi uma metáfora de um homem, que ser homem é carregar uma mochila pesada. Então, se eu fosse propor alguma coisa, eu acho que eu queria propor assim: pense na sua mochila, você é homem que está nos ouvindo. O que você carrega nessa mochila que é pesado, que te incomoda? Reflete sobre isso. Eu acho que só de pensar sobre, assim, já pode sair alguma coisa bacana? O que ser homem pesou nas suas costas, ou pesa nas suas costas? Algo que você queria ter feito? Algo que ainda você carrega? Faz essa reflexão. Pensar e, se possível, o que você pode fazer com isso? O que isso poderia mudar? Você gostaria de mudar isso? Fica aí a reflexão. Queridos, muito obrigado. Que episódio massa, que incrível essa conversa. Vocês são brilhantes, é muito bom estar nessa roda com vocês. Eu adorei o episódio e vocês têm alguma coisa mais que vocês queiram conversar? Alguma coisa que vocês queiram trazer? Só assim, espero que isso ajude alguém e saiba isso, sabe? Eu vi uma frase que eu acho que pode para fechar com bom humor, né? Eu vi no Instagram assim, eu tô dando uma pausa na minha saúde mental para focar na minha carreira. E eu acho que assim, essa é a imagem que só não deu uma pausa total. Tá tudo bem você dar um gás no momento, mas lembra sempre do que te cabe, lembra dessa questão da mochila,
sabe? Não se abandone completamente. Perfeito. Eu acho que não se abandonar podia ser até o título desse episódio. Mas fica isso, fica essa reflexão. Adorei o episódio. E para responder o Danilo, sim, eu queria falar sobre várias outras coisas. Sempre é bom conversar com você. Mas aí é bom que a gente tem material para mais episódios. Queria agradecer quem acompanhou até aqui. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa um like, comenta. A gente quer muito comentário, a gente quer poder responder vocês. Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa sobre a terapia, sobre masculinidade, eu acho que isso vai ser um foco nosso. Foi uma coisa que a gente pensou muito quando a gente, né, pensou em conversar. Então, volte, nos acompanhe. Perfeito, então. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos. E até o próximo episódio.